Olha só, pessoal, muito bem acompanhado, bancada de altíssima categoria e gabarito, o trio Ternura. Vamos que vamos com Felipe Monteiro, nosso querido PP, Mano Ferreira, Jess Peixoto, muito bem acompanhado. Enfim, seguimos adiante pelo seguinte, eu proponho que a gente comece o nosso programa de hoje, pessoal, sobre um caso que trouxemos essa semana e, inclusive, teve novas descobertas. Na medida que a gente for trazendo os próximos detalhes, eu acho que vocês vão ver como as coisas vão se conectando. Evidentemente, a gente está falando do caso que realmente chocou o país recentemente, quando teve o momento que teve aquele bunker, que vocês ficaram sabendo, o sujeito ali com 150 armas, muitas delas clandestinas, ilegais, escondido inclusive dentro de um guarda-roupa, numa mansão na área nobre de São Paulo. Pois é, e o dono era ninguém mais, ninguém menos que o tal de Ricardo Bequeredian, que é um traficante de armas que estava solto desde novembro, meus amigos. Sabe por quê? Essa é a grande pergunta, o X da questão. O Ricardo pagou R$50 mil de fiança à Justiça Federal do Paraná para ficar ali em liberdade, livre, leve e solto. Justamente mais um caso que a polícia prende, a justiça solta e a pessoa continua praticando crime. A gente vai seguir aqui destrinchando esse caso, não sem antes eu já propor aqui para a gente entender o contexto e como isso reflete a situação toda. Jess? Não, então, isso é bem assustador, né? Ainda mais quando você pensa que ele já havia sido preso por essa situação e que ele infringe mais uma vez. E que mais? Ele pagou a fiança e veio para outro estado. Então, que ele estava aqui em São Paulo, vivendo bem com todo esse suporte. Então, lá atrás, no início da semana, nós falamos desse caso, que existiam armas registradas, mas cerca de 87 não eram registradas. E agora, esse caso vem com esclarecimento a público, que se trata, sim, de um criminoso que teve aí a sua vida facilitada pelo sistema da fiança. Eu até deixo aqui um questionamento ao nosso legalista, PP, ao nosso advogado. No caso da fiança ter sido paga em outro estado, também não tem ali que ficar ou permanecer nesse mesmo estado? A pessoa poderia se mudar? Porque me causa estranheza que o caso inicial tenha acontecido no Paraná e que agora ele pague a fiança e se mude para São Paulo. Agora, R$50 mil para o sujeito é nada. Cá entre nós aqui, inclusive o desembargador que expediu essa decisão lá do Paraná, o tal de Marcelo Malucelli, se não me engano, vou estar apurando aqui com precisão, já tem uma ficha corrida grande, né? Confundiu o erro, claramente. Confundiu o nome, né, Jess? Não. A Jess Não? Não. É ele mesmo? Tá, vamos ver. Vamos ver, vamos entender. Mas o fato é o seguinte, parece que eu tô vendo... Já viram aquele filme Senhor das Armas, com o Nicolas Cage? Sim. Parece a versão Tabajara Tupiniquim do Senhor das Armas, pelo amor de Deus. Pepe, responde a Jess aqui, que eu acho que é um ângulo importante pra gente repercutir. Não, a questão é o seguinte, né? Normalmente, ele responde onde o inquérito está correndo. O inquérito está correndo em São Paulo, né? E ele mora em São Paulo. Logo, é natural que, apesar do bunker ter sido encontrado em outro estado, como ele responde em São Paulo, ele pode vir para São Paulo, pode pagar a fiança para a Justiça de São Paulo, né? Agora, tem um ponto que eu acho interessante aqui colocar, Marinho, que eu queria destacar aqui. No Brasil e no mundo, né, a prisão é exceção. Né? A prisão é medida após... Você me permite, Pepe, uma breve parêntese. A primeira prisão dele foi realizada no Paraná, solto pela Justiça Paranaense e novamente agora, só que dessa vez é em São Paulo. Só para a gente ter o enredo, a cronologia clara aqui. Prossegue, por favor. Assim, a prisão é medida de exceção. Né? A prisão se dá com trânsito em julgado de sentença condenatória penal, criminal, não é? Se ele tem bons antecedentes, se ele tem endereço fixo, não vejo razão porque a justiça não deveria soltar ele para ele responder em liberdade. Assim é a nossa legislação, sem emitir nenhum juízo de valor. Mas, pelo que tudo indica, ele estava levando munição e arma até a fronteira do Paraguai, o que tem todos os indícios de ter uma orquestração muito maior e potencialmente perigosa e criminosa. Não é isso, mano? Isso mostra como o nosso sistema de justiça criminal está estruturalmente com problema e que a gente precisa encarar essas questões de um ponto de vista estrutural. Primeiro lugar, é preciso que haja sentença penal condenatória com mais velocidade. Ou seja, não dá para ter tantos recursos até o raio que o parta eternamente uma coisa protelatória que os processos nunca se definem. E aí a pessoa fica eternamente com a presunção da inocência do ponto de vista jurídico, sendo que já tem uma extensa ficha corrida ao longo de todo o processo, sendo registrado, preso, solto, e faz de conta que ainda tem
presunção de inocência, esse tipo de situação acontece todos os dias no nosso país. O império da lei no Brasil, ele é uma farsa, é muito mais o império dos homens, daqueles que têm poder, que têm bons advogados, que têm conexões com o judiciário e que ficam impunes por seus crimes. É um absurdo e a gente tem que encarar essa questão de forma estrutural. Agora, Dias, vamos lá. Essa fiança que foi arbitrada pelo desembargador Marcelo Malucelli de R$50 mil. Desculpa, eu acho que R$50 mil talvez nem dê o valor de um fuzil que circula no submundo. E o sujeito estava armado até os dentes. É realmente bem acessível para um cara desse responder essa fiança e pagar essa fiança e sair, não impune, não vou colocar impune, porque o processo segue correndo, mas sair com um senso de que não vai dar em nada. Afinal de contas, ele foi pego e ele já conseguiu aí esse processo de fiança. Isso é tão verdade, André, que ele se muda para São Paulo, mantém o que está fazendo e cria um bunker com mais armamento ainda. Ou seja, ele está sendo apontado como um fornecedor de armas de organizações criminosas muito fortes dentro do Brasil e ele seguiu com essa trajetória. E aí eu entendo o ponto que o PP bem elabora aqui sobre a legislação e que está seguindo a legislação, mas fica o questionamento, não é essa uma legislação que na verdade atrapalha mais do que ajuda? Porque quando a gente olha para isso, a gente vê que teve um trabalho da polícia ali no Paraná para conseguir prender esse cara e pouco tempo depois ele já só mudou de estado e começou uma nova carreira, por assim dizer, nessa área do crime. Então, de fato, parecem esforços ruins. Eu nem diria que ele começou uma nova carreira. Ele está tratando isso como uma questão, como se fosse um imposto que ele está pagando pela atividade econômica dele. Boa. É isso que se trata. A gente não consegue fazer com que alguém que tenha uma carreira extensa no crime tenha a sua trajetória criminosa interrompida. Quando a gente trata esse tipo de questão, alguém que está traficando armas, para quem? Quantos traficantes podem ter utilizado essas armas em confrontos pesados, matando policiais, matando pessoas inocentes? Isso é algo extremamente grave e a gente está tratando isso como se fosse uma multa, como se fosse um despacho no cartório. Isso é absurdo, isso faz com que o mercado ilícito fique cada vez mais vantajoso para o criminoso. Então a gente tem que mudar o paradigma e a estrutura penal com que a gente enfrenta o crime organizado no país. Só para realmente contemplar aqui todo o pessoal que está no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, nos ouvindo, sintonizados na Rede Jovem Pan de rádio, as imagens realmente são dignas. O arsenal escondido atrás do armário, por ironia do destino, mostra realmente algo digno. Assim, eu acho que o sujeito tinha mais armas que todas as franquias do Rambo juntos. Todos os filmes da franquia do Rambo juntos. É impressionante para um sujeito só. Pepe, me ajuda a desconstruir esse caso aqui, porque tem caroço nesse angu. Não, com certeza, assim. É importante sempre olhar para a legislação, né? Até porque tem uma questão que eu gosto de deixar claro, né? Que a justiça deve sempre permear de acordo com a legislação que é o Estado Democrático de Direito, né? Não dá para ela tirar da cartola situações além, né, fora da lei. E a legislação ela é muito clara ao falar, por exemplo, que quando o juiz decide sobre a fiança, né, ele tem que levar em consideração a natureza do crime, se o crime é leve ou se o crime é grave, né? Crime grave, crime contra a vida. É homicídio. Perfeito. Esse caso, por exemplo, não é crime contra a vida, né? É crime de tráfico de armas. E a legislação fala o seguinte: crime leve, né? O juiz deve valorar a fiança de 1 a 6 salários mínimos. Crimes graves, de 10 a 200 salários mínimos. Ou seja... Se basear nesse parâmetro, está certo. Se basear nesse parâmetro, R$50 mil para esse crime, né, de tráfico de armas está dentro do parâmetro legal legislativo. Olha o nosso legalista. Então, ou seja, não vejo nada anormal em R$50 mil. É errado isso, então vai ter que mudar a legislação. Né? Sim, mas é o que eu estou falando, não é? A questão aí, a gente às vezes acaba usando a justiça como bode expiatório de todos os problemas, e a questão não é essa. A questão é exatamente o paradigma, a lógica. A gente precisa entender que esses crimes funcionam como um mercado ilícito. Um mercado onde as pessoas estão obedecendo a incentivos de lucro, de prejuízo. E quando você tem um mercado extremamente lucrativo que movimenta altos volumes de dinheiro e você tem como punição uma multa pequena, o efeito disso é, no lugar de ser uma punição, vira um item a mais na contabilidade criminosa, entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que mais importante do que a fiança é ele ser condenado
com o trânsito em julgado de forma rápida. A justiça não ficar inerte em relação a esse assunto, né? A justiça tem que julgar rápido esse caso. E para isso a gente precisa fazer com que os processos tenham menos brechas para recursos, porque o que a gente tem de protelação na justiça brasileira é um escândalo. Não, concordo com Agora, você. só trazer um ingrediente aqui. Claro que cada caso é um caso, é difícil generalizar, mas, Jess, para você não me deixar mentir, em agosto desse ano de 2024, do ano da graça de 2024, o próprio desembargador Marcelo Malucelli escapou de um baita processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Assinando ali um termo de um acordo, basicamente, com o Conselho Nacional de Justiça pela atuação absolutamente polêmica dele no caso do igualmente polêmico advogado Tacla Duran, que, inclusive, por muito tempo acusou Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de tortura psicológica, de extorsão. Então, enfim, tem também, não muito tempo atrás, esse desembargador que expede essa decisão também estava em maus lençóis. O que isso pode revelar para a gente? Eu acho difícil fazer uma correlação, porque no final das contas, o caso todo do então Tacla Duran, que foi um dos delatores na Lava Jato, que fazia esquemas de lavagem de dinheiro, de corrupção, de várias coisas, ele é bem complexo para dar prosseguimento aqui, e tendo a achar que, mesmo no caso do CNJ, não houve nenhum acesso do desembargador Malucelli. Sim. E neste caso em específico, eu estava dando uma olhada aqui na sentença, o que o PP coloca do tráfico internacional de armas, ele aparentemente não é tido como um crime de tão alta gravidade assim. E na sentença, o desembargador até coloca que, embora houvesse, ele reconhece que há indícios dessa materialidade, mas, para benefício da sociedade, ele também estabelece, ele vê que o cara pode ficar em liberdade provisória e estabelece também uma lógica de fiança para medir o risco dele para a sociedade. Lembrando que a fiança, ela funciona quase como um cheque que se permite, mas que depois, ao final do processo, também é devolvido. Então, é quase como um calção da sua liberdade provisória, para assim dizer. É quase como um calção da liberdade provisória. Mas o que eu acho que a gente tem que avaliar é o ponto que o PP coloca aqui. Se é, de fato, a gente fala muito sobre a questão da justiça, e quando é a justiça, e há erros de fato da justiça, e quando é a própria legislação. Que a gente precisa também olhar para endurecer as penas, olhar para a gravidade desses crimes e tornar as penas cada vez mais duras para que, de fato, essas pessoas permaneçam na cadeia, sem progressão de regime, sem muitos casos de fiança, como nesse caso em específico. Um outro tema que a gente traz recorrentemente, infelizmente, nesse programa, é a absoluta falência e deterioração do nosso sistema prisional. Mais um capítulo que reforça essa realidade, né? Deixa escancarado para todo mundo ver. Isso porque, meus amigos, eu não sei se vocês viram esse caso, mas, enfim, o pessoal da Bahia com certeza viu. Um grupo armado invadiu um presídio, tudo ali para resgatar um chefe de uma facção criminosa baiana e trocou tiros com agentes de segurança, inclusive, ao todo 16 detentos conseguiram picar a mula, fugir e criar uma baita insegurança generalizada na região. Só para vocês terem uma noção, 16 detentos do conjunto penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, estavam ali em 2 celas e as portas foram abertas pelos próprios suspeitos. E, para vocês terem uma noção, o objetivo, pessoal, era para resgatar o Edinaldo Pereira Souza, conhecido como Dada, e apontado como o chefe da facção criminosa, primeiro comando de Eunápolis, o PCE. Para vocês verem que também tem o PCC vai fazendo escola. Inclusive mais 15 detentos, evidentemente, ao todo 16. Todos membros da mesma organização. Mais um desses casos que, enfim, aqui é distante, em São Paulo, a gente talvez não tenha o mesmo senso de urgência, mas você imagina a paranoia e o medo generalizado que está ali no extremo sul da Bahia. Pepe? Não, é um caso, mais uma vez, que mostra a falência do sistema penitenciário do Brasil, não é? Isso nós temos que falar. É normal a gente estar aqui no Money Show falando toda hora de presidiário que foge, né, da prisão, que gera terror na população depois que foge da prisão, não é? E a minha visão sobre esse assunto é que nós temos que discutir de forma séria como que a gente faz com que as prisões, de fato, ressocializem o preso e também protejam a sociedade. E não há outro caminho, na minha concepção, de não ter uma aliança entre a iniciativa privada e o poder público para construir presídios melhores, né? Parceria público-privada de presídio é uma realidade, não é? A iniciativa privada consegue identificar e consegue dar mais tecnologia, consegue ser mais eficiente em várias situações relacionadas ao presídio que o governo e o Estado não conseguem.
Por que a gente não discute isso de forma séria? Infelizmente, tem uma visão completamente atrasada que pauta esse debate no Brasil, que acha, por exemplo, que segurança pública relacionada aos presídios não pode ter a ajuda do privado. Isso é completamente atrasado. Os melhores presídios que tem no Brasil são presídios que são e têm aliança entre a parceria público-privada e o Estado. E logo numa região abençoada por Deus, como diria Jorge Benjor, né? Extremo sul da Bahia, Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda e Eunápolis, pelo visto, nos oferecendo uma cena, enfim, uma situação dessa devastadora, mano. Exato, e o PP está correto. A questão, essa fuga foi na Bahia, mas poderia ter sido em vários outros estados brasileiros, porque o sistema penitenciário brasileiro está falido. O Estado brasileiro não é capaz de fazer com que as penitenciárias cumpram a sua mais básica tarefa, que é manter o preso preso. Então, é inaceitável que a gente veja isso se repetir ano após ano. Tivemos no início desse ano fuga até mesmo no que antes era uma prisão de segurança máxima. E que quando você vai olhar o detalhe... Lá em Mossoró. E quando você vai olhar o detalhe, lá naquele caso, todo o sistema de videomonitoramento estava basicamente fora do ar. Por quê? Por falta de manutenção. E por que não tinha manutenção? Porque o sistema estatal é incapaz de ter a eficiência necessária para manter a estrutura adequada de monitoramento, vigilância e de atividades do presídio. Então, é inaceitável que a gente veja isso. E agora, repare outra coisa, teremos todos os gastos que já tínhamos com o funcionamento do presídio, some agora todos os gastos para a operação de busca desse fugitivo. Ou seja, é uma situação em que a ineficiência do Estado faz com que o pagador de impostos pague mais uma conta, que agora, além do medo e da insegurança de ter um bandido perigoso, condenado, solto, ainda teremos os custos de sair atrás para resgatar e prender novamente esse fugitivo. Ou seja, esse modelo não faz nenhum sentido para os interesses daquele que paga os impostos e que deveria ter a sua segurança resguardada pelo Estado brasileiro. E um Estado tão querido e maravilhoso como a Bahia, cada vez mais se consolidando talvez como o epicentro dessa crise de segurança que afeta todos os estados brasileiros. Pior ainda, sendo uma região tão mágica, né, como o sul, extremo sul do litoral baiano. Enfim, que as autoridades locais e federais, por que não, entrem em conjunto para resolver essa parada.